Boa tarde, Julie. Boa tarde, Nep. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, João. Boa tarde, Henrique. Tudo bem com vocês? Faz, irmão. Beleza? Bom te ver aqui novamente, Henrique. Convido aí a quem sentir, abrir a câmera, se fizer sentido para você. É um convite que a gente faz aí para tornar essa reunião mais próxima possível, né? Como se a gente estivesse realmente numa roda de conversa. Boa tarde, Bárbara. Tudo bem? Mas se vocês não sentirem a vontade de abrir a câmera, também tá tudo certo. Só fica o convite. Vamos esperando as pessoas chegarem. Hoje teremos um tema muito importante aqui, que é sobre rotina, sobre disciplina e sobre como construir uma rotina, uma disciplina que cuide de você, que te ajude a construir seus sonhos, a realizar os seus objetivos, a transformar os aspectos da vida de vocês que vocês gostariam de transformar, a cultivar novos hábitos e novas qualidades que vocês gostariam de transformar. Julie, e aí, querida? Que legal, a música é de um DJ que chama Mose, depois eu posso passar para vocês lá no grupo. É um DJ que faz cerimônia de cacau, assim, bem. Um DJ espiritual, assim, vamos dizer, ele conecta bastante os mantras com, com a música eletrônica, né? E eu, André, a gente teve a oportunidade de guiar uma meditação na cerimônia que ele fez em São Paulo, que foi muito linda. Boa tarde, João. Como é que está, irmão? Beleza? Tudo em paz? Então tá bom. Paz. Arrou, arrou. Vamos lá, pessoal, vai chegando, a gente vai batendo um papo. Hoje eu convido. E aí, Luiz, bom te ver, irmão. Gratidão por abrir a câmera. Sempre bom poder olhar um pouquinho nos olhos de vocês. Sempre mantém essa conexão mais próxima. E também eu gosto de ver a reação de vocês, né? Porque senão a gente fica falando com uma telinha preta aqui, tudo bem, tá tudo certo, mas é mais legal olhar nos olhos de vocês, né? E ver os rostinhos de vocês. Esse assunto a gente vem se expandindo aqui, eu sinto que a gente vai falar mais disso. Devemos até criar um e-book, alguma coisa, porque a gente percebe que existe uma vontade, principalmente na nossa comunidade fechada, né? A gente tem uma comunidade que tem aula todos os dias. E existe uma vontade de muita gente de estar ali, de praticando, e a gente percebe como é desafiador estar comprometido com algo que você sabe que faz sentido para ti, com algo que você sabe que te expande, que você sabe que te faz bem, e mesmo assim a gente tem uma dificuldade de sustentar isso, né? Existem vários porquês e, né, cada um tem a sua história. Também já falou disso aqui, a gente pega muito questão dos hábitos das nossas famílias. A gente recebe, né, nossos pais vão dormir tarde, eu desde criança durmo tarde, acordo tarde, então é um super desafio para mim acordar cedo. Então tem todos esses fatores, e o que eu quero passar a visão para vocês aqui é de formas e de ferramentas para que a gente possa transformar e realmente começar a criar esses hábitos e conseguir sustentar esses hábitos. Então isso é um pouquinho do que eu quero falar para vocês hoje. Existem também, eu vou falar muito da minha experiência, do que funciona para mim, do que funcionou para mim e do que eu cultivo na minha vida. O André também trouxe esse tema na semana passada. Ele falou um pouco mais das rotinas ayurvédicas, que eu vou dar uma pincelada rápida no que ele trouxe da semana passada, para quem não viu a aula, e quem quiser ver a aula está gravada lá no link do nosso YouTube. Dá para vocês fazerem também. Boa noite, boa tarde, Anice, seja bem-vinda, querida. O André trouxe uma visão muito da Ayurveda na semana passada, que é esse entendimento dos elementos que temos no nosso corpo, né? Terra, água, fogo e ar, e o entendimento de uma rotina alimentar e de práticas que vai te ajudar a equilibrar esses elementos dentro de você, né? Nesse entendimento, falando de uma forma bem simples, estou super preguiçoso, não tenho energia para fazer nada, acordo cansado, né? Aparentemente está faltando o quê? Está faltando um elemento fogo, tá muito elemento terra.
Então ele trouxe mais essa percepção de como equilibrar os elementos da natureza no nosso dia a dia para a gente construir essa rotina que gostaríamos mais. É uma lente assim de percepção da realidade que eu me conecto. Mas eu gostaria de trazer uma lente para vocês, que é a que eu mais me conecto, que é a lente da devoção. Tá. Do Bhakti Yoga. E eu vou explicar para vocês o que é isso. Então, a gente... uma verdade, assim, é que a vida, ela é uma grande magia. A gente somos natureza. A gente vive na cidade, num contexto totalmente diferente da nossa natureza real. E é interessante contar uma história para vocês. E eu tenho um linguajar assim menos técnico, gosto de falar de uma forma mais coloquial mesmo, para que a gente possa pra simplificar um pouco esse conhecimento que para mim em alguns momentos chegou de uma forma tão complexa. E eu tive tanta dificuldade de entender com palavras complexas, com histórias muito difíceis, e eu ficava tipo, cara, realmente não estou conseguindo entender. Então eu sinto que para mim ter sido tão difícil de entender, eu sinto que eu consigo compartilhar de uma forma que fica mais fácil de entender, porque para mim foi muito difícil de entender. Então, existe uma das origens do yoga, assim, foi um movimento na Índia, onde, isso tem, sei lá, 5.000 anos atrás, eles começaram a ter os agricultores, eles começaram a produzir coisas, e aí começaram a ter o comércio, começou a produzir mais do que eles consumiam, e eles começaram os grandes centros comerciais. Imagina na Índia, que sempre teve muita gente. Hoje tem muita gente, e há muito tempo atrás tinha muita gente também. E aí começaram a se formar os centros, as cidades. E aí o pessoal vivia mais no campo, mais na natureza. E aí um movimento muito similar do que a gente vive hoje também, a galera começou a fazer esse êxodo rural, começou a sair da natureza, desses lugares mais afastados, das montanhas, e começou a ir para as cidades, que eram esses centros comerciais, estavam se criando, e com esse entendimento de buscar uma vida melhor, né, de começar a relação com o dinheiro, com as posses, com o material. E aí, beleza, isso começou a rolar. E aí depois de, sei lá, 200 anos, 300 anos desse movimento de criação das pequenas cidades, dos pequenos comércios, o que começou a acontecer? Imagina na Índia, sei lá, 4.000 anos atrás, sem saneamento básico, um acúmulo gigantesco de várias pessoas, um monte de lixo, um monte de cocô, de xixi. As doenças começaram a aparecer. E aí as pessoas começaram a ter uma vida mais difícil, com mais doença, com violência, começaram a morrer mais cedo, começaram a perder a saúde. E aí teve uns caras lá que começaram a olhar isso e falaram assim, cara, tem uma coisa que tá errada aqui, cara. A gente vivia na natureza lá, paz e amor, no nosso campo, com as nossas plantações, curtia, era massa. E a gente está vivendo essa loucura aqui da cidade, né? Um pouco do que a gente está vivendo hoje. Mas a história se repete, né? E aí teve uma galera que trouxe esse ponto e falou assim, não. Eu acho que isso aqui está errado. Eu acho que isso aqui não está certo. E aí, esse foi um dos primeiros movimentos tântricos, que foi essa galera que começou a retomar, fazer o movimento contrário, de voltar para a natureza, de se afastar da cidade, de entender como se reconectar com a natureza. Porque se eles ficaram 200 anos fora da natureza, como nós, na cidade, a gente perdeu completamente essa relação com as plantas, com a lua, com o sol, com os animais, com as plantas de poder. Né? Todo mundo aqui se identifica com isso, eu acredito. Né? Não se identificam? Então e esse movimento foi o movimento que a galera começou a voltar para a natureza e desenvolver técnicas, né, pranayamas, posturas, técnicas para que eles pudessem se relembrar do que já tinha dentro, dessa conexão com a natureza. Então, isso é um ponto que eu acho legal trazer, justamente porque é o processo que eu sinto que eu estou. Eu me sinto tipo um bicho na cidade. E aí quando a gente começa a se reconectar com a natureza,
a gente começa a desacelerar um pouco a nossa mente, a gente começa a respirar mais profundo, a gente começa a verdadeiramente se conectar com os elementos, com o sol, com a lua, com a terra, com a água, com o fogo, a gente começa a entender que existe algo muito além do que a gente pode ver, falar e tocar. Existe uma frequência, um campo energético que a gente não pode ver, mas que a gente sente. Mas a gente sente quando a gente está aberto e quando a nossa mente está calma. E o que eu quero trazer isso para vocês? Que existem as ferramentas que eu vou compartilhar com vocês hoje, são somente ferramentas para que vocês possam relembrar. Então todo o processo de yoga, de disciplina, que a gente pode chamar de prática pessoal, a gente pode chamar de sadhana, é um processo para que você se conecte com uma técnica, para que você possa relembrar de algo que existe dentro de você. Então isso é muito importante. Não é sobre criar nada, não é sobre é só simplesmente sobre lembrar de algo que já existe em você. E nesse ponto também é importante entender a particularidade de cada um. Porque às vezes o que faz sentido para mim, uma figura que me lembra algo dentro de mim, um ritual que me lembra algo dentro de mim, um rezo, uma oração, um mantra que lembra algo dentro de mim, talvez para você não. Então eu quero trazer hoje esse lugar, né? A gente fala muito de poder, para que vocês possam assumir o poder de vocês, entender essas brincadeiras de relembramento, e eu vou dar sugestões, mas é muito importante entender que não existe uma receita de bolo, e que se eu falar não tocar no coração de vocês, eu convido vocês a entenderem o que toca cada um de vocês, né? Cada um tem uma ancestralidade, cada um tem uma história familiar, tem gente que se conecta com os orixás, tem gente que se conecta com os deuses da Índia, tem gente que se conecta com Jesus Cristo, com Maria, e tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. É importante só entender o que cada um se conecta. Então, falando de rotina, né, entendendo rotina como um momento de relembramento de algo que já existe dentro de você. Tá? Nesse lugar de prática de Bhakti Yoga. O que é o Bhakti Yoga? É um yoga devocional, onde talvez você me veja em algum vídeo do Instagram ou alguma coisa que eu poste, eu cantando para Ganesha, eu cantando para Shiva, e eu me conecto profundamente com essas entidades, com essas imagens, com esses arquétipos, profundamente. Mas o que é essa ferramenta de eu ficar cantando 1 hora ou Namah Shivaya para Shiva? É para que através dessa projeção externa, de eu ficar olhando para essa imagem, cantando essa imagem, pensando nessa imagem, eu possa relembrar dessa qualidade que existe dentro de mim. Então é só uma brincadeira para que eu possa relembrar dessa qualidade que existe dentro de mim. E Shiva representa a transformação, a consciência absoluta. Então, vamos por... Sabe aquele dia que você acorda e fala assim, nossa, aquele dia que você acorda é aquele dia que está difícil. Você acorda ansioso, você acorda preocupado, você acha que vai dar tudo errado, que você tá difícil pagar o boleto que vai vencer amanhã, você brigou com a tua namorada, você tá com perigo de ser mandado embora do seu trabalho, você tá tipo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Canta o Namah Shivaya, pra mim, canta o Namah Shivaya, e aí eu me lembro dessa qualidade, da consciência que existe dentro de mim, dessa força que existe dentro de mim, dessa capacidade que eu tenho de não olhar para esses problemas e de confiar na vida, né? Que Shiva, ela tem essa representação da consciência absoluta. Então, quando eu entendo, e eu acredito, até pergunto, sabe, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, gostaria que vocês me respondessem. Todo mundo aqui já teve um momento onde você se sentiu profundamente conectado com Deus, com a deusa, com Ganesha, com Jurema, com qualquer... Todo mundo já teve, sabe aquele momento que você sente no teu coração que você é o todo, que você é Deus, ou você é a deusa? Todo mundo já teve? Façam assim pra mim se você já teve. Massa, então. Boa, gratidão pela resposta. Então, lembra desse momento.
Esse é o momento onde a gente dissolve os véus da ilusão, que a gente chama no yoga dos véus de Mahamaya, e a gente lembra. Caraca, lembrei de tudo, lembrei que eu tenho a força necessária para resolver meus problemas, que eu tenho a inteligência suficiente, que eu tenho a presença, que eu tenho a persistência. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é a criação, o desenvolvimento pessoal de vocês, de uma rotina que diariamente te lembre disso. Te lembre dessas qualidades divinas que habitam dentro de cada coração nosso. Então, vou compartilhar um processo que eu estou, que fica que até quem me acompanha um pouco no Instagram já deve ter me visto, que é o processo eu estou num processo de Kali. Kali é uma deusa hindu também, que ela tem uma língua grandona, ela tem um japamalas, que é um colar de crânios, exatamente, uma espada cheia de sangue, e ela traz essa qualidade da destruição. Então, eu tive um processo de autoconhecimento desafiador, onde eu percebi muito sutil, mas um gigantesco egoísmo, várias atitudes que eu tinha na minha vida que pareciam altruístas, que quando a gente está nesse mundo de cuidar do outro, de terapeutas, existem várias atitudes, a gente se pega também nas mesmas coisas, que é igual todo mundo, né? Estamos aqui professor de yoga, praticando todo dia, mas a gente se pega nos mesmos desafios que a grande maioria das pessoas. Então eu me percebi em vários momentos onde eu cantava, eu tinha uma atitude ou outra que aparentemente pareciam que eram super boazinhas e super altruístas, mas no fundo era para receber atenção, no fundo eram super egoístas e eram para chamar atenção. Então eu cantava um mantra para Ganesha, era para que todo mundo olhasse para mim e falasse: nossa, como esse cara é maravilhoso, como ele é espiritualizado, ai meu Deus do céu, como ele é maravilhoso. Eu estava, numa relação amorosa com a minha companheira, estava fazendo várias coisas também para ela, e no fundo era para receber atenção, e era algo que eu queria, algo em troca, era uma ação altruísta, mas que no fundo eu estava sugando ela. E foi bem desafiador, e foi no momento que ela estava precisando do meu apoio, e eu fui apoiá-la, mas no fundo era para ser o centro das atenções, e ai meu Deus do céu, como você é maravilhoso, você veio aqui me ajudar, e ser todo esse herói, que muitos dos homens, acredito que talvez se identifiquem com isso, de ter essa necessidade de ser o herói. E aí eu consegui observar isso, através de várias atitudes tortas, mas graças a Shiva, eu consegui observar e olhar, falei: caraca, olha o que eu estou fazendo, olha quantas atitudes egoístas, olha quantas atitudes infantis, que mesmo inconscientemente, sutilmente, estavam sendo manifestadas. E aí eu fiz um comprometimento com uma prática de 21 dias, honrando essa qualidade da destruição de Kali, onde eu canto para Kali todos os dias, onde eu acordo todos os dias, e eu lembro dos pontos que eu quero destruir na minha vida, não quero o egoísmo, essa necessidade de estar sempre no centro das atenções. Então todo dia de manhã eu acordo, durante 21 dias, eu canto para Kali, eu lembro desses pontos específicos que eu quero transformar na minha vida, que eu quero deixar eles morrerem, que eu não quero mais que eles existam mais na minha vida durante 21 dias. Eu me privei de algumas coisas alimentares que eu gosto muito, como uma austeridade, vou ficar 21 dias sem comer pizza. Vou ficar 21 dias sem fazer isso. Vou ficar 21 dias sem fazer aquilo. Então eu fiz um comprometimento comigo mesmo, e durante 21 dias eu vou cultivar e lembrar. Então isso é um processo é um pouco do que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, desse processo, dessa construção que é muito pessoal. E porque é muito pessoal, se Kali para você não ressoa, talvez seja Exu que para vocês ressoe nessa frequência, faça da forma que fizer sentido para você, entendeu? Porque tem que ressoar dentro, tem que trazer essa imagem fora, tem que te fazer relembrar desse aspecto dentro. E para mim, Kali faz sentido. Então, esse é um ponto que eu gostaria de trazer para vocês.
E justamente esse lugar dessa construção que é muito particular dessa rotina diária. Então, eu estou pensando aqui em convidar, se alguém tem algum desafio, algum ponto do que eu falei, convido vocês a trazerem para esse momento para a gente juntos desenvolver uma rotina para que vocês possam testar na vida de vocês e construir essa nova realidade. Alguém está a fim de trazer um ponto? Eu acho que pode ser super rico, assim, porque senão eu fico falando muito de mim, dos meus processos, eu gostaria de ouvir um pouco vocês. E alguém fala, eu tô com dificuldade nisso. Então, vou fechar o microfone. Eu tô sentindo que alguém vai trazer alguma coisa que vai ser super legal pra gente, em conjunto, poder entender uma rotina. Ó, a Bárbara deu um sorrisinho, o João também já vi que falou, eu tenho uma questão aqui. Aí, ó, tá vendo? Então, vamos bater papo, gente, porque é isso, é sobre isso, entendeu? É sobre estar junto, sobre se abrir. E aí, isso, e o Tantra também é muito esse conhecimento que se integra. Não é um conhecimento que é rígido, que morreu. Tipo, é um conhecimento que se integra, veio lá da Índia, se conecta com os orixás aqui do Brasil, com lá dos maias, e aí vira uma outra coisa, e sempre no quê? O que traz uma experiência real. Então é sobre testei. Ah, não conheço o Kali, tá, mas vou testar. Porra, testei e funcionou. Pra mim funcionou, legal. Testei e não funcionou, vou testar outro. Então é sobre realmente testar e ver o que vai trazer uma experiência verdadeira dentro de você. É sobre a experiência. A forma não importa, a figura não importa. É sobre a experiência e também é sobre o seu nível de comprometimento. Porque também tem uma questão psicológica, né? Tipo, você se comprometer 5 dias, 2 dias, 21 dias, independente da quantidade de dias, você se comprometer com uma prática onde todos os dias você vai dedicar de 5 a 10 minutos, ou 1 hora, ou 2 horas, independente do tempo que você possa, mesmo que for 5 minutos, é desafiador. Garanto para vocês que você se comprometer todos os dias, durante 21 dias, com 5 minutos, para que você possa parar em presença, fechar um pouquinho o olho e lembrar desses pontos, do que você quer destruir, do que você quer construir, do que você quer transformar, é desafiador. Então é isso. Quem sabe faz ao vivo, estamos aqui ao vivo. Vou fechar meu microfone, aguardo alguém abrir o microfone e compartilhar um processo para que a gente possa trabalhar juntos. Boa noite, oi Edu, boa noite. Eu sou o João, estou em um processo muito parecido com o teu, Edu. Me identifiquei em várias questões que você trouxe, tanto a parte do relacionamento, como a parte dos terapeutas, tanto a parte de estar na cidade. Eu acabei de mudar para São Paulo, depois de uma temporada em Florianópolis, e estou me sentindo realmente um bicho aqui, assim, e mudei a rotina. E a dificuldade está mesmo essa de colocar uma rotina que me lembre realmente de quem eu sou, da divindade que existe aqui dentro também. E você trouxe, eu comecei a me relembrar de algumas vivências que eu já tive com os Hare Krishna, onde eu fui iniciado, pratiquei muito Bhakti Yoga, e eu tive esse mesmo olhar, né, que aquele Bhakti Yoga era para a gente se lembrar que aquilo existe na gente, que a gente faz para Krishna, mas que também é um exercício para que a gente conseguisse praticar para a gente mesmo, né? E você trouxe isso para mim e me veio esse momento de integrar, né, de colocar isso na minha rotina. Porém, o meu trabalho, né, como terapeuta, eu não tenho um horário, né? Às vezes eu vou atender 10 horas da noite, chego em casa meia-noite, e aí outro dia já acordo outro horário, e quando a gente já acorda em horários diferentes, o nosso corpo já reage diferente, né? Então, meu desafio realmente está em integrar essa rotina de uma forma que seja mais fluida. Porque o que acontece, eu percebo que eu me cobro também pela parte da manhã, né? Se eu acordo, o meu ritual ele é sagrado. Eu tenho que parar, fazer uma leitura, um yoga, uma prática,
mas se eu já acordo tarde, eu já me cobro um pouco assim, porque eu já sinto que o dia não vai ser muito produtivo. A minha dificuldade muito está essa, ter essa prática de forma rotineira, um hábito, para estar me lembrando de quem eu sou, para estar trazendo essa força, né? Ainda mais nesse ambiente que eu sinto que é muito. Nossa, tem dia que eu esqueço, tem 2 dias que eu não tomei um sol, porque estava tudo nublado, chovendo, e aí tenho que sair, procurar uma grama para poder fazer um ground. Então, eu estou sentindo bem essa dificuldade aqui. Grato pela partilha, irmão. Tranquilo. Me reconheço muito em você. E o que eu sinto de trazer para ti é o quê? Menos é mais. Eu também me reconheço em uma época onde eu me comprometia com uma prática de 1h30 por dia. E era foda, velho. Tipo, era muito foda. Acordava cansado, às vezes, dormia tarde, e aí eu me cobrava e fazia no dia que eu nem tava sentindo de fazer. E aí no dia que eu não fazia, eu ficava me sentindo mal. E aí. Putz, o que acontecia? Eu tinha momentos de disciplina, conseguia sentar um pouco, depois eu parava o negócio e soltava completamente. Então a gente tem também um processo idealizado, talvez, e mental da busca pela forma, como, né? E também, ainda mais nesse mundo de Instagram, assim, todo mundo posta ali um monte de coisa que na grande maioria das vezes não é real, na busca da minha forma. Então, essa frase tem sido o meu mantra dos últimos tempos, que é menos é mais. Então, às vezes, assim, de você ter o cuidado de regar uma planta todos os dias. Uma plantinha que seja. Ir lá todo dia. Regar em presença, né? Não é só pegar um copinho de água, eu tô atrasado, e joga um copo d'água. Regar em presença. Todo dia, vá lá, olha pra tua plantinha, enche um copinho d'água, conversa com ela, respira fundo, percebe como ela está enraizada na terra, percebe a textura da folha dela. E aí regar ela nesse sentido de nutrição dela. Então, porque é o simples depois do complexo, porque na verdade o sagrado, você pode perceber o sagrado em todos os pontos. A cada folhinha que desce do céu e passa pela tua frente, a cada passarinho, cada canto, cada grilo, cada formiga, a gente tem essa capacidade de perceber o sagrado em tudo. E eu percebo que eu sinto que isso é um pouco o resultado do patriarcado, essa busca pela forma perfeita, e a gente achar que se a gente não está fazendo um ritual de 1h30 com 1 milhão de fatores, não vai funcionar, ou não tá bom o suficiente, sabe? E a gente acaba às vezes se distanciando das pequenas coisas. Eu me conecto muito com as plantas, e esse é um processo meu, assim, que meu professor me passou. Você ter a capacidade de se conectar com a natureza que está disponível a você. Então, você tem planta na tua casa? Tem uma plantinha na tua casa? Então, você rega ela todo dia? Rega. Boa essa, muito boa. Então, eu convido justamente para a gente trazer essa simplicidade e descomplicar essa vida da espiritualidade, do autoconhecimento, do yoga, e trazer para o simples. Regar uma planta em concentração todos os dias. Ou, exemplo também, escutar um mantra, ou uma música, ou um rezo, ou um hino, que você se conecta em concentração todos os dias. E a partir dessa sensibilidade que a gente vai criando, a gente vai conseguindo expandir e perceber que em algum momento não vai precisar mais existir o ritual, vai ser tudo em presença, tudo em observação, e percebendo que as grandes práticas espirituais, os grandes momentos de conexão são quando a vida te apresenta situações. Vou dar um exemplo também aqui para vocês, nessa questão de como também a prática pode ser uma fuga da realidade, né? Eu gosto muito das relações porque eu sou um estudioso das relações, e as relações amorosas
foram uma fonte gigantesca para mim de autoconhecimento e continuam sendo. A Renata, minha companheira, é uma mestra na minha vida, assim, que me ensina muito. E me ensina o quê? Não tem curso de yoga, não tem curso de tantra, não tem curso de espiritualidade, não tem nada, e sabe de tudo. E vê o sagrado em tudo, e tem uma sensibilidade incrível dessas sutilezas, da magia da vida. Né? Então, em algum momento também compartilho, eu até brinco, são os sutras de Eduardo e Renata. Quem não sabe, sutras são os textos indianos escreveram lá, né? E aí teve algum momento também que eu tava, né, a gente acordou aqui em casa e a gente teve um conflito de manhã, assim, uma questão que deu um conflito, assim. E aí eu peguei no meio do conflito e falei assim, ó, dá licença que eu preciso fazer minha prática. Como, né, daí ela fechou assim, e aí eu fui, fiz minha prática, depois ela voltou e falou assim, vem cá que a gente vai conversar, velho. E nesse lugar, tipo assim, a vida estava me apresentando uma prática, um conflito com uma pessoa que eu amo, para que eu pudesse olhar para aquilo com o coração aberto, com presença, com respiração. E aí eu fugi do que a vida estava me apresentando para uma prática espiritual. Né? Então, é muito importante entender porque é o simples, gente. A própria vida é um ritual. Se a gente for pensar, imagina se você morasse na floresta. Você ia ter que acordar, talvez pegar lenha, talvez dar uma limpada no terreno, talvez buscar alimento, as frutas, buscar as árvores. Você já ia saber onde estava, então você ia ter que caminhar lá, você ia ter que pegar água no rio, você ia ter que fazer o seu alimento, né? Você ia ter que se proteger ou ficar no sol. Você ia ter que entender se o tempo, se é inverno, se é verão, se você vai ter que fazer uma preparação para algo que vai acontecer daqui a pouco, é um momento de muita chuva, vou ter que me preparar. Tá vindo um animal perigoso, vou ter que movimentar. Então a própria vida no meio da floresta, ela te pede essa pura presença e atenção a todos os detalhes. Para quem não sabe, quem anda muito na floresta, e principalmente na floresta do Canadá, dos Estados Unidos, que tem muito urso, você sente o urso pelo cheiro. Antes dele chegar perto de você, porque ele tem um cheiro muito específico. Então é sobre estar atento a tudo que acontece, para que a gente possa perceber essa realidade da sutileza e da magia mesmo. E aí, e também um ponto que eu queria trazer para você, João. Existem dois formatos. Existe uma visão dual do yoga, onde se entende que para você se iluminar, você tem que ir para o alto da montanha e não entrar em contato mais com nada. Isso é uma visão dual, onde existe o sagrado, que é lá em cima da montanha, onde você não conversa com ninguém, onde você não tem contato com a cidade, você não tem contato com a violência. E o que tem na cidade é impuro, né? O sagrado e o profano. Que essa não é a cosmovisão da nossa escola. A cosmovisão da nossa escola é a cosmovisão do Tantra, que é a visão não dual. Que é justamente a capacidade de você olhar para o mais profano, entre aspas, e mesmo assim tê-lo como sagrado. Então, é justamente sobre integrar. E essa dualidade é algo que está muito enraizado na nossa mente. E também no mundo da espiritualidade, a gente tem tem que ter uma gigantesca atenção para, tipo, não vou lidar com essas pessoas, baixa vibração, ou não vou fazer com aquilo. Então, também é importante entender que é sobre a integração e sobre a capacidade de observar o sagrado em todos os lugares. Bom, convido para você, o convite foi regar a planta todos os dias 5 minutos, e aí depois que você conseguir regar a planta 5 minutos todos os dias, vai pro passo 2, entendeu? Talvez 5, tá bom, reguei a planta 5 minutos, vou fazer um pranayama 5 minutos, vou fazer uma respiração profunda em concentração 5 minutos. Pô, 10 minutos, tá? E aí e também o que é importante entender, não é fazer por uma coisa, um check na lista, não é check na lista. Reguei a planta, check, aí não vai funcionar. Respirei, não vai funcionar. É sobre
ter esse momento de presença e verdadeiramente conseguir se conectar e entender, apesar de um ato singelo, entender o que está por trás daquilo. O que são 5 minutos que você dedica do seu dia para cuidar da plantinha? São 5 minutos que você está dedicando para cuidar da sua natureza, para você relembrar da sua divindade, para você respirar fundo, para você olhar aquela plantinha e se reconhecer como ela, como natureza, para você entender a sua natureza. E aí a partir dessa sensação real da experiência, porque não é sobre a forma, é sobre o que você sente. E eu estou dando um exemplo da plantinha, mas como eu te falei, pode ser outras coisas, mas tem que ressoar dentro de você. E a partir dessas pequenas coisinhas que a gente vai construindo, a gente vai expandindo, e a gente vai construindo rotinas que façam mais sentido. E o caminho que eu gosto também, que é o caminho dos mestres, né? Eu tenho meu professor que ele passa uma prática para mim. Então eu tenho uma rotina que o professor dele passou para ele, que o professor do professor dele passou para ele, que o professor do professor do professor dele passou para ele. E é uma egrégora que trabalha com a frequência de Cristo, Jesus Cristo, que é a frequência do Prabhuá Pede Agô, Parmá Pede Agô, Meresá Pede Agô, Sarvá Pede Agô, Sukanta Kake Prakash Karo, que é uma oração que significa que Deus, que a luz da consciência, que o amor desperte em mim, desperte em você, desperte em todos, em todas, em todos os lugares, em todas as pessoas também. E traga a luz para o jogo da alegria. E também quando você começa a entender, pelo menos isso é o que faz sentido para mim, que quando você está conectado com essa árvore de mestres e mestres e mestres que trabalham com essa frequência, quando eu me conecto com a minha prática, eu me conecto com toda essa egrégora espiritual. E eu realmente sinto profundamente dentro do meu coração o meu professor. E todos os professores dele. Então esse é um caminho que faz sentido para mim. Que a Eunice e Bárbara são alunos da comunidade. O dia que vocês conhecerem meu professor, vocês vão falar assim: meu Deus do céu, eu vejo muito do Edu em você e de você no Edu, porque ele está comigo em todas as práticas. Todas as vezes que eu canto um mantra, ele está comigo no meu coração. Então também esse é um caminho que faz sentido para mim e também que eu compartilho com vocês, que é se conectar com uma egrégora. E também no entendimento de que, tipo, não é que eu repito exatamente o que ele me passa. Eu recebo o que ele me passa, eu integro com o que faz sentido para mim, eu faço as alterações que fazem sentido para mim, eu cruzo isso com o que é verdadeiro dentro de mim e eu desenvolvo a minha própria prática, mas eu mantenho esse fio conectado com esse professor, que mantém com o professor dele, com o professor dele, com o professor dele. Então, queria saber se te ajudou aí a ter alguns insights. Vou fechar meu microfone e também vou abrir mais alguém aqui, se alguém quiser trazer um ponto. Vamos trabalhar, vamos falar, vamos se olhar, porque esse processo de compartilhar os nossos desafios verdadeiros é muito maravilhoso para a gente poder se expandir. Gratidão, Edu, fez muito sentido, muito mesmo. Eu percebi que eram ações que eu já tinha na minha rotina, mas eu viajando muito, me conectando com outras egrégoras, outros lugares, eu acabei perdendo. Então, trazer esse olhar, essa atenção para o sutil. Eu percebi você falando que aqui, já essa movimentação, eu estava começando a querer fazer duas coisas ao mesmo tempo, realmente, querer fazer muito mais e acaba que não está encaixando, não está dando liga. Esse menos é mais é algo que eu já estava na quantidade de coisas, mas também agora no tempo, que é o tempo de qualidade, né? A quantidade de tempo, mas a quantidade de tempo de qualidade. Então, para mim já virou umas chavinhas aqui. Eu vou adaptar já, estar mais presente no meu dia nessas ações simples, que pode dizer muita coisa, pode ficar muita coisa aqui dentro. Foi incrível, querido. Gratidão pela partilha. E da egrégora também. Nossa, estava sentindo já que estou precisando realmente me conectar com a egrégora. Vim para cá, já foi um movimento desse, já estava olhando, falei, nossa, vou para uma aula aqui deles, porque alguns amigos fazem parte, já comentaram, e eu nunca tive aqui com vocês, então é uma honra e gratidão pela partilha. Ah, gratidão, irmão.
E assim, eu sou muito da devoção mesmo, assim, e desse caminho da espiritualidade mesmo, assim, da magia, cara. Porque quando a gente começa a entender, a gente começa a se abrir, a gente entende que o mundo é um universo muito mágico, muito além do que a gente pode imaginar. E entendendo também que não é Harry Potter, não é com uma varinha mágica que você vai fazer assim. São muitas técnicas que vão construir um estado interno, vibracional interno, uma firmeza interna, uma qualidade interna. É tudo sobre o que acontece dentro de você. E a partir dessa transformação interna, você vai ter uma ação diferente. E a sua ação que vai transformar a matéria. Não é entendeu? Não é magia. Você vai transformar a realidade. E existem várias coisas para que você possa transformar dentro de você. E a partir do que muda dentro, fora vai mudar. No meu caso, a partir do que eu amadureço esses aspectos que tem que amadurecer, eu não vou mais ter as atitudes infantis. Não vou mais. Quando eu observo que minha mente está querendo fazer algo para chamar a atenção, eu não vou mais fazer essa ação. E em algum momento, talvez, esses fluxos não apareçam mais na minha cabeça. Mas enquanto eles aparecerem, eu vou estar vigilante e atento e não vou deixar eles virarem realidade através de uma ação. Perfeito, perfeito. E eu sinto, Edu, que a egrégora facilita e ajuda nesse processo da gente se ver no outro, né? Ver quando essa ação está destoando da egrégora, não está assimilando. Então, realmente eu senti isso, que eu vim para São Paulo, outra egrégora, outras conexões, tive que conectar com outros grupos e sentindo esse balanço, essa necessidade realmente de ter uma egrégora para limitar esse interior, para começar a ressoar e atrair coisas na mesma sintonia. Por exemplo, eu compartilho a minha experiência com o meu professor. Quando eu me conecto com ele, eu admiro ele muito, ele já me passou muito conhecimento. E quando eu estou com ele presencialmente, é quase uma renovação dos votos, de tudo que eu já sei que faz sentido para mim, de tudo que eu já entendi, de tudo que eu já sei que às vezes a gente acaba nesse processo de esquecimento, ainda mais quando muda de cidade, outros grupos, dá aquela balançada, você fala, não sei, acho que é outra coisa. Então é um comprometimento com coisas que eu já entendi que são muito profundas e verdadeiras para mim. E quando eu estou com ele, eu renovo os votos de tudo isso. Renovo os votos. Renovo os votos. Renovo os votos. Arro, irmão. Mais alguém queria trazer alguma questão? Vamos lá, estamos abertos aqui. Eu vou trazer. Vou puxar pela essa última frase, né? O que faz sentido para mim. Que o que me chamou para vir para essa aula foi exatamente a palavra disciplina. Que eu acho que muito parecido com o João, né? Também. E eu acho que isso está acontecendo de uma proporção um pouco macro. Eu tô indo para autocobrança de fazer 300 milhões de coisas ao mesmo tempo. E a palavra que me vem muito é você tem que dar conta. E o que tem vindo é você não está dando conta, porque tem o curso virtual 1, 2, 3, 4, e tem um monte de gente oferecendo um monte de cura imediata na internet, tipo, cure 20 anos de dor em 20 minutos. E aí você fica, meu Deus, será que isso é possível? Eu vou clicar no Saiba Mais. Aí você se cadastra em 50 Saiba Mais e, tipo, todos no mesmo dia e você não consegue ser 5. E é essa sensação que eu tenho de não estar dando conta ou tentar preencher um determinado vazio com algo. E eu não consigo ter são duas diferenças para mim, disciplina e rotina. Porque muitas vezes se associa a rotina a uma coisa fixa, e você já trouxe um pouco da flexibilidade. E eu lembro que no meu penúltimo relacionamento, ela tinha uma rotina fixa, ela tinha um tesão de fazer o check que você trouxe, tipo, de 1 da tarde até 2h30, estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu ficava, uau, eu não consigo ser tão metódico assim.
Só que eu ficava muito me comparando com ela e eu me perdia na história. E ela me dizia, olha, venha para meu método, que meu método é de terra, é um método assim, tipo, vamos colocar o horário certinho. Aí ela pedia, traga todos os seus cursos, bora botar o curso 1 para segunda-feira, o curso 2 terça-feira, o curso 3. Só que eu não dava conta, porque tinha, às vezes, no dia da terça-feira do curso 2, eu queria assistir o curso 3. Então, esse lance de rotina e disciplina como algo fixo, ou esse lance do faz sentido para mim, eu acho que tem sido minha busca mais profunda. Tipo, isso faz realmente sentido para mim, ou eu estou indo na onda como um gado que está indo atrás do rebanho? Sabe? Que rebanho é esse que eu estou seguindo? Então, me vem um pouco disso. E as suas falas já trouxe um pouco dessa resolução, mas eu quis compartilhar essa aflição, digamos assim, de dar conta desse universo virtual que tem sido muito louco, para mim, pelo menos. De ver as dancinhas no TikTok, as dancinhas no Instagram, e o povo tudo feliz, gratiluz, Haribo no Instagram, e tipo, onde é que está a verdade, né? Onde é que está será que ninguém sofre? Será que ninguém sente dor? Tá todo mundo feliz, ganhando um monte de dinheiro no universo virtual? Então, eu tenho sentido um pouco da falta do real, do concreto, de estar com pessoas concretas, reais, sabe? Que não é só gratiluz, de tá tudo bem, tá tudo bem, eu vou cantar para Shiva e vai ficar bem, mas sem aquilo fazer sentido. Como você disse, se talvez faz sentido ser Exu, reze para Exu, pelo amor de Deus, não passa para Shiva, não, que você está indo se contactar com algo que não faz sentido para você. Você não consegue decodificar aquele arquétipo para fazer sentido. Mas, às vezes, no desespero, o povo quer... E eu me considero o povo também, em alguns momentos. Eu já estou me limpando muito disso. Mas é assim, o arquétipo que tiver disponível aí, que faça alguma limpeza quântica, kármica, eu estou indo. É Shiva, é Kali, me manda que eu vou. Então, é um pouco desse turbilhão que eu estou compartilhando aqui nessa aula de disciplina. Irmão, grato pela tua partilha. Você trouxe pontos muito importantes sobre isso. E primeiro ponto, não existe receita de bolo, e quem fala que vai resolver a porra toda em 15 dias é mentira. É mentira. A gente no nosso grupo sabe e fala muito que é prática, é desafiador, vai ter perrengue, vai ter momentos que você vai achar que tá viajando, tipo assim, né? E deixa eu pensar. Eu tô no meu caminho de autoconhecimento faz uns 9 anos, e muito da minha caminhada foi em achar sobre essa busca pela forma, tipo achar, caminhar para algo que eu achei que eu deveria ser, para uma forma, sempre bonzinho. A gente está muito nesse lugar do comparativo e da receita de bolo, e a gente mira um objetivo, a gente fala, vou caminhar e vou chegar lá, e aí quando eu chegar lá, vai ser as coisas, né? Então, e também nesse universo, cara, a grande maioria das pessoas que ficam falando, eu tô ganhando 500 mil reais por dia, é mentira, tá ligado? Nesse universo do Instagram, é o recorte do recorte, do recorte, do recorte, do recorte, do recorte da vida das pessoas, assim. Então, e como trazer algo que você vai conseguir sustentar? Primeiro, tem que entender o que ressoa verdadeiramente para você. E o que você falou, por exemplo, da tua ex-companheira, ela tinha uma forma que para ela fazia sentido. E você pode sim aprender com essa mestra. Deixa eu testar. Tá, deixa eu testar como é que é a forma. Como é que você faz a organização? Você organiza desse jeito? Tá, vou testar. Aí você testa e talvez uma parte disso faça sentido para você. Uma outra parte talvez não faça sentido para você, então você tem que adaptar para a sua forma. Então não é sobre tipo você, e é isso sobre você entender
o seu poder e a sua verdade. Não é sobre esquecer você e você ficar tentando, vou tentar o método A, vou tentar o método B, vou tentar o método C, sempre se esquecendo do que você está sentindo. Então, se você está fazendo o curso, marcou o curso na segunda, mas está sentindo de fazer o de terça, faça o de terça. Porque e também, para ela, talvez, faça sentido dessa forma. E não tem como falar que é errado, porque para ela está funcionando. Então, e é muito sobre entender, assim, um conceito que até compartilhei na aula essa semana, chamado Icha Shakti, que é a sua vontade, mas é a vontade que vem lá das suas vísceras. Não é uma vontade mental, é uma vontade que quando sua mente abre um espaço, o qual é o impulso mais verdadeiro seu. Tipo, sei lá, você tá de bobeira assim, aí depois, caraca, que vontade de dançar. Nossa, que vontade de dançar. Sabe, é algo muito natural que vem lá das profundezas do seu ser, assim. Então, e também é sobre entender, tipo, eu adoro a natureza. Tipo assim, a mangueira, a árvore que dá manga, ela necessita de uma quantidade de sol, de um tipo de adubo, de uma quantidade de água. O abacateiro, uma outra quantidade de sol, uma outra quantidade de água, uma outra quantidade de solo. A árvore que dá mamão, o mamoeiro, uma outra quantidade de sol, uma outra quantidade de água, uma outra quantidade de adubo. Então é sobre entender quais são as especificidades de você. E é sobre despertar o mestre e a mestra interior. Você tem um mestre dentro, você tem uma mestra dentro. E você fazer que esse mestre dentro aprenda com os mestres externos e desenvolva o que faz sentido para você. Eu tenho pintado na minha casa ali fora, que agora não vai dar para ver que tá à noite, mas faz sentido? Ponto de interrogação. E sempre nesse crivo de você se permite viver a experiência. Dando exemplo lá, você com seus namorados, tá, ó, você tá me passando uma metodologia que para você faz sentido, eu vou me permitir viver essa metodologia uma semana. Viva, abre espaço verdadeiramente, tente. Acabou a semana, para e analisa. Ó, e aquilo funcionou, aquilo não funcionou, aquilo foi legal, aquilo não foi legal. E a partir desse processo de receber dos seus mestres e mestras, de pessoas externas que têm metodologias que fazem sentido para elas, a gente vai entendendo o que faz sentido para a gente e a gente vai construindo a nossa própria disciplina. E o motivador quando o motivador é esse motivador ser parecido com aquela pessoa ou querer passar uma imagem, esse é um motivador que geralmente não sustenta porque é um motivador falso, entendeu? Não é algo que, tipo assim, vamos supor, você se conecta com a tua ancestralidade e aí no teu coração, velho, Exu, galera da Umbanda, massa. E aí daí você vê um cara falando de Shiva, você vê eu falando de Shiva e você fala, não, tem que seguir o Edu, tem que fazer igual o Edu tá fazendo. E vou cantar pra Shiva 20 dias, porque ele falou vou cantar 20 dias, mas não brilha o seu coração, não sente na tua alma, não pulsa aí dentro, então não vai funcionar. Tem que entender, esse é o processo, entender verdadeiramente o que pulsa no teu coração, velho. O que faz os seus olhos encherem de lágrimas, o que faz o teu coração brilhar. Sabe? Vocês estão vendo meu coração aqui, meu, porque tipo, o que eu estou compartilhando com vocês aqui são coisas que são profundamente verdadeiras para mim, entendeu? E eu demorei bastante tempo para encontrar. E por muito tempo eu fiquei numa brisa que era tipo pra aparecer no Instagram, entendeu? Era cantar um Namah Shivaya pra galera achar que eu era um yogi super espiritualizado e desenvolvido espiritualmente, entendeu? E aí, quando vi a verdade, não era isso, entendeu? Não era isso. Era fake. E aí, pra mim, foi interessante entender que mesmo as coisas que eram fakes, quando eu percebi que elas eram fake, eu percebi que elas faziam sentido também. E aí eu fui entendendo mais profundamente como potencializar a experiência. Tipo, um exemplo também, venho de uma família super católica, tipo, tive, por questões assim, né, familiares, criam um preconceito com Pai Nosso, com rezar para Maria,
por preconceito mental, porque isso aí é da minha mãe, isso aí não faz sentido pra mim, sei lá o quê. E hoje hoje eu me conecto profundamente com Jesus Cristo, com Maria, porque eu rezo e meu coração explode de amor. Sabe? Eu me conecto com Maria profundamente. Então eu percebi que tinha o contrário, tinha uma coisa mental que falava, isso aí não é pop ou sei lá o quê, mas o meu coração explodia. E aí eu falei, cara, vou rezar o Pai Nosso, velho. Pra mim, me conecta super. Vou rezar o Pai Nosso. Vou rezar a Ave Maria. Pra mim, me conecta super. Vou rezar a Ave Maria. Sabe? Fez sentido pra ti? Expandiu aí? Fez. E para mim é exatamente isso. É limpando essas formas, sabe? Eu acho que eu tentei vestir algumas garrafas muito tempo. E eu lembro que o último livro que eu li era exatamente uma garrafa, assim, que funciona para muita gente, mas não funcionava para mim. Não sei se você já ouviu falar, O Milagre da Manhã. Então eu tentei fazer várias coisas que estavam naquele livro, pedia para quando você acordasse, botasse 5 minutos para exercício, 5 minutos silêncio, 5 minutos meditação, 5 minutos alguma atividade, ou escrita, né? E tinha dia que eu tava ia acordar cedo, tipo, acordar 5 horas da manhã ou 4:30 da manhã. E tinha dias que eu tava, quanto mais cedo eu acordava, mais acabado eu tava, mais sem vontade de fazer eu tava. E eu ficava, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo, sabe? Esse lance de, não é o livro que tá errado, sou eu que tô errado em algum lugar. Então, assim, e o real, para mim, pelo menos trazendo uma coisa bem, bem real, é que às vezes eu me sentia tão enevoado que era complexo eu achar o que fazia meu coração brilhar. Parecia que estava distante de achar um brilho, então estava tudo muito cinza. E eu estou ainda limpando essa nuvem cinza. Então, assim, eu não sei se o que faz meu coração brilhar é Kali, porque eu nunca mergulhei em Kali. Mas, e também como um bom geminiano que sou, às vezes eu tenho vontade de ver um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, assim, para ver, acho que é aquele gosto da criança de experimentar um monte de coisa para ver qual é o sabor que mais faz alquimia. Então, eu estou um pouco nisso. Eu acho que limpando essa nuvem cinza para experimentar coisas que façam o coração brilhar, para trazer para uma rotina e uma disciplina que sai do mental e vem para o lugar do sentir. Eu acho que também é uma jornada do Tantra, né? Trazer para o sentir em vez de só racionalizar. E eu acho que é por aí. Exatamente isso. E nesse lugar das nuvens cinzas também é importante o professor. Entendeu? Porque quando você tá ali, tipo, caraca, não sei. Professor, mestre. E cada um vai contar o seu caminho. O meu caminho, que faz sentido pra mim, é o caminho das plantas de poder. Me conecto muito com as plantas de poder e elas vão guiando o meu caminho. Mas elas não são uma necessidade também, porque também é importante também tomar esse cuidado. Tipo, não é eu preciso delas, elas são uma mestra que me ajuda em momentos desafiadores. E também o que você falou das práticas, tipo, também eu já tive, não ser uma muleta, exatamente. E as práticas, por exemplo, e também é sobre ciclos. Já tive um ano que eu fiz todo o dia a mesma prática. Todos os dias a mesma prática com pequenas mudanças, o mesmo sadhana. E hoje eu estou numa fase que às vezes eu vou fazer minha prática e outro dia me deu vontade de dançar. Que a dança está se abrindo muito para mim, a medicina da dança. E aí, em vez de eu fazer meu yoga, eu liguei um som e fiquei dançando meia hora. E foi maravilhoso, assim, sabe? Tipo, nossa, caraca, assim, tá ligado? Então, é isso, irmão. É sobre entender o que é verdadeiro para ti. E os professores vão dar esse caminho para que a gente possa trilhar e testar. Mas sempre testar. Testa e analisa a experiência. Testa, analisa a experiência. O que faz sentido, eu agrego. O que não faz sentido, eu tiro. Testa. O que faz sentido, eu agrego. O que não faz sentido, eu tiro. Então é isso.
Lilian, eu senti que você queria falar alguma coisa, abre o microfone. Oi, Edu, tudo bem? Abri o microfone. Não, porque eu me identifiquei muito com tudo que vocês todos falaram, né? E essa questão mesmo, né, que a gente colocou aqui de rede social, de todo mundo colocar. A gente sempre vai colocar os nossos momentos positivos na rede social, né? Eu mesmo também faço isso. E é engraçado, porque principalmente no caminho do yoga, quem vê isso, aí depois quando você tem uma atitude assim, que eles falam, nossa, mas você tá brava com isso porque você faz yoga? E aí eu me sentia inadequada. Tipo assim, nossa, é mesmo, né? Eu não sirvo para fazer yoga porque eu não sou tão espiritualizada como todo mundo, né? Que aparece nas redes sociais. E foi muito interessante isso que você colocou das relações, como elas nos ensinam, né? Porque você sabe, né? Eu fiz curso de formação de yoga, teve um período que eu estava assim muito engajada, fazendo yoga, praticando todos os dias, estudando, lendo sobre isso. E de repente meu mundo virou do avesso, né? Assim, por questões pessoais, tal. Eu perdi aquela rotina e nunca mais consegui voltar igual eu estava, né? Eu ainda estou assim tentando, tô patinando, tentando me organizar. Mas é interessante que nesse momento que eu não conseguia fazer como eu queria, foi o momento que eu mais amadureci, porque eu tive que entrar em contato com sombras, não é? Que eu tive que olhar para muita coisa. E aí, quando eu vou fazer uma prática, dá tempo de eu fazer uma prática e eu vou fazer uma prática, parece que é muito mais intensa do que antes de tudo que eu vivi, né? Então, eu achei muito legal isso que vocês todos colocaram aqui, né? E eu acho que esse é o caminho, né? É esse é o caminho, sim, querida. E, tipo, o que é interessante nesse lugar? Vou falar de trabalho espiritual. Quem já teve relação com planta de poder sabe que em alguns momentos o bicho pega, velho. Então, e assim, e na vida também, o bicho pega também. Em geral quando você vai entender se tua prática é verdadeira ou não? Quando o bicho pega e você se afasta completamente do yoga. Porque, porque você vai ver que, tipo, talvez ainda não esteja tão integrado no seu ser. Porque quando o bicho pega, você vê o que é verdadeiro. Quando você está ali no trabalho de ayahuasca, aí abre o meu mapa. O que é verdadeiro? Qual mantra? Qual deidade você se conecta que está lá nas profundezas do seu coração quando você está completamente perdido? E aí você vai entender o que é verdadeiro, né? Porque a gente não. A gente fala aqui muito de condições controladas, etc. Mas quando o bicho pega mesmo, é esses momentos que você vai ver o que está integrado lá nas suas profundezas. E aí você vai entender o que é verdadeiro. E é muito o que você falou, porque talvez nesse momento você tivesse. Quando tá tudo maravilhoso, tá tudo certinho, praticar yoga, quando você tá com uma rotina. Pô, aí é fácil, né? Respirar fundo, quando você tá num retiro, tá? 10 dias no retiro, porra, super fácil lá, respirar fundo, meditar 1h30, cantar mantra, se conectar com a mãe divina, é tudo fácil lá. Então, mas é esse processo que a gente falou, da dualidade. Né? Se você se conecta a esse caminho dual, também tá tudo certo, não estou falando que é um caminho errado, mas vá para as montanhas, se isole completamente da sociedade, se ilumine lá. Massa. Se para você faz sentido isso, massa. Se você quer viver na cidade, vamos ter que aprender a integrar essas sombras e quando o bicho pegar, você vai ter que ter ferramentas verdadeiras para lidar com o que está acontecendo. Então, João, quer falar alguma coisa, irmão? Sim, sim. Eu vi que faz todo sentido. Esse eu me identifiquei na parte do yoga. Sempre quando o bicho pega para mim, eu percebo que eu volto para o yoga. Eu saio, mas quando eu vejo que aí vou praticar e incrível que isso aconteceu hoje pela manhã, e foi natural assim mesmo. Quando eu vi foi 1 hora, eu falei, nossa, que maravilha, nem passou. E algo que eu vim trazer, porque o Luiz trouxe, a Lilian também, que é a parte do digital. Eu trabalhava com digital, mergulhei os últimos 3 anos como estrategista, e tem um documentário que é o Dilema das Redes, que eu acho interessante a gente assistir para compreender que não é uma rede social, é uma rede comercial, para a gente entender como eles lidam com a gente. Considero até como um surto, onde eu deixei de seguir todo mundo, e foi a melhor coisa que eu consegui fazer para mim. Eu comecei a me identificar comigo. Às vezes eu procurava, não tinha ninguém para procurar referência. Falei, nossa, então é isso, vou ver o que é que vai ser aqui.
Então, a gente assistir esse documentário, observar como essa ferramenta está nos manipulando até no sutil, até no sutil. A gente está ali olhando, o Edu vai ver, vai passar alguém comendo uma pizza, né, Edu? Você vai ficar como nesses 21? Nossa! Mas se não tivesse essa pessoa, a gente já não ativa. Então, compreender como que está essa comunicação e como a gente está se alimentando. Quando eu percebi isso, eu corri, eu falei, nossa, vou pegar isso que eu aprendi e vou direcionar para coisas que nutrem de forma positiva. E aí comecei a modificar, hoje estou terapeuta, mas por causa desse caminho que eu percebi que não faz sentido, que tem muita coisa que mais nos destrói do que nos nutre positivamente. Então a gente dar uma olhada nesse documentário, observar para saber lidar com essas redes sociais, né? Sociais. Acho que é importante. Ah, legal. Ó, o Luiz falou de um outro documentário aqui também. Como que é? Sociedade do Cansaço, massa. Esse das redes eu já vi, é super bom também. E assim, eu trabalho com Instagram, assim, eu já tenho também uma caminhada há uns 2, 3 anos de Instagram, assim, e entendendo, assim, porque o que eu percebo? Essas chamadas muito mirabolantes, né? 5 passos para encontrar o seu alto amor, que, né, que super que como o Luiz comentou de receitas de bolo, que vem aqui, resolva todos os seus karmas em uma aula. Em geral, quando a gente vai lá, o conteúdo não é muito raso, porque possivelmente aquela pessoa, não estou julgando ninguém nem falando especificamente, mas possivelmente aquela pessoa nem fez aquele processo na vida dela. Então a gente até às vezes traz umas chamadas mais comerciais, assim, para trazer a pessoa, porque nesse lugar de guerra de atenção de pessoas é muito difícil, porque é uma guerra de atenção. Mas eu garanto assim, quando entra na comunidade, é verdade. Aqui a gente compartilha verdades, velho. E a gente vive isso. Eu vivo yoga todos os dias. O André vive isso, que é outro professor. A Laísa vive isso, assim, a gente respira isso, a gente vive isso. E porque se você não vive isso, não tem como você compartilhar isso verdadeiramente. Se você não fez os processos verdadeiramente, não tem como compartilhar isso, entendeu? E até, por exemplo, por que quando assim, né, minha voz não é muito afinada, dá várias desafinadas. E nos retiros que eu dou, assim, eu acho super engraçado, às vezes, que a galera fala assim, cara, você canta muito bem, velho. E aí, tipo, eu sei por quê. Porque quando eu canto, eu me conecto profundamente. E as pessoas sentem isso, mas não tem a ver com a minha voz ser afinada, porque ela não é muito afinada, entendeu? Mas é interessante perceber como, porque nesse lugar de sentir, né? Quando eu canto, eu me conecto e eu sinto aquela coisa mais maravilhosa explodindo no meu coração. E aí isso ressoa aí e eu crio um campo para que todos possam se conectar da sua forma individual com essa frequência. E isso expande. Então é muito lindo ver assim, e também quando a gente vai no caminho das práticas, a gente começa, é um estudo científico para mim também, porque eu começo a compartilhar as ferramentas que para mim ressoam com meus alunos, né? Eunice, Bárbara, o Henrique também fez várias aulas aqui comigo, a Julie também é aluna da comunidade, Lilian também é verdade, Lilian também são alunas novas, Julie e Lilian são alunas novas da comunidade. E super assim, ver essas ferramentas que para mim são tão verdadeiras, maravilhosas, incríveis, ressoando em vocês e trazendo resultados. É tipo muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Então, tá dando umas travadinhas aqui ou impressão? Não, beleza. Então, gente, esse foi o compartilhamento da aula de hoje. Quero saber se alguém mais quer trazer alguma fala, se alguém mais falar alguma coisa, se alguém ficou com alguma dúvida. Se alguém quiser também depois mandar mensagem no meu Instagram e quiser que eu compartilhe uma rotina específica, porque eu tenho, né, os mantras, cada mantra traz uma frequência, cada respiração traz uma frequência. Então, se alguém tiver um ponto específico, me manda uma mensagenzinha lá que eu posso orientar. Escuta esse mantra, faz esse pranayama, para ver se ressoa. Se ressoar, legal, senão também tá tudo bem. Então, é isso, galera. Gratidão pela partilha de hoje, pelo momento de estar aqui, todo mundo que contribuiu, de se abrir o coraçãozinho, compartilhou um pouco dos seus processos, sou muito grato. Realmente fico muito feliz de ter essa oportunidade de compartilhar o que é tão verdadeiro, que é tão maravilhoso pra mim. E eu gosto sempre de falar do motivador, assim, disso, né? Tipo, realmente,
tipo, é amor, né? Porque é uma ferramenta que me faz acessar um nível de amor que é tipo, meu Deus do céu. E aí quando você volta, primeira parte é, eu preciso contar isso para meus amigos, para minha mãe, para meu irmão, pra galera. Esse é o primeiro momento, né? E aí depois a gente vai amadurecendo, obviamente, entendendo que cada um tem seu caminho, que o seu caminho não é o único, que cada um faz da sua forma, única e maravilhosa, mas que sim, o compartilhamento é rico. Então esses são os momentos onde é muito gratificante para mim poder ter essa hora de estar com vocês, de compartilhar de coisas que são tão verdadeiras, lindas, poderosas dentro do meu coração. Então realmente me sinto muito afortunado de poder ter isso como trabalho, né? É o que eu construí também, né? Há bastante tempo, venho dedicando meu tempo, minha atenção, etc. Mas eu me sinto muito afortunado de ter esses momentos e poder chamar isso de trabalho, velho. Graças e gratidão, galera. Então, desejo a vocês um final de semana excelente. Quem for de São Paulo, a gente vai ter uma cerimônia de cacau em São Paulo, dia 16, que vai ser muito maravilhosa. A gente vai compartilhar sound healing, tantra, expressão corporal, que já quem quiser saber mais também está lá no Instagram. E é isso. Quem quiser se conectar mais, manda mensagem. Tamo junto. Gratidão. Namastê.